E aí, gente, tudo bem? Canal Explicagel, mais uma questão sobre globalização. Essa é do Enem 2020, primeira aplicação, questão 64. Enunciado primeiro, né, gente? Neste contexto, então, o contexto que vai ser apresentado pelo nosso texto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Então, ele vai apresentar um contexto que vai ser criticado, né? Então, vai ter setores da sociedade que vão criticar o nosso governo, né? O governo em questão, né? Vai ser o governo brasileiro, que eu já tenho o texto aqui, em relação à situação social, porque priorizou quais medidas? Então a gente precisa analisar o texto, não é uma questão fácil, tá bom? Vamos lá. É difícil imaginar que nos anos 1990, um país com setores da população na pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programas de geração de emprego e de assistência social de desenvolvimento da infraestrutura e de promoção de regiões excluídas, na expectativa de que o mercado venha algum dia a dar uma resposta adequada a tudo isso. Olha só. Então ele está falando o seguinte, que nos anos 1990, o Brasil, professor, como é que você sabe que é o Brasil? Olha, aqui a gente pode também, se está na dúvida, nos beneficiar da fonte, a nova sociedade brasileira. Ótimo, né? Então ele está falando que em 1990 o governo brasileiro abandonou, né? Está sendo bem direto, né? Abandonou a postura de promotor do desenvolvimento social, do gerador de empregos, e entregou tudo na mão do mercado. Né? Dizendo assim, na expectativa de que o mercado venha algum dia dar uma resposta adequada a tudo isso. Então ele está fazendo claramente aqui uma crítica ao modelo neoliberal, ao neoliberalismo, exatamente nesse caminho que o texto está trabalhando. Você abandonou um modelo em que o Estado deveria ser o promotor dos programas de geração de emprego, promotor de ações sociais e deixou tudo na mão do mercado. Beleza? Então, essa é a ideia do texto. Bom, falando do Estado mais promotor de ações sociais, mais promotor do desenvolvimento, a gente tem a base macroeconômica, macroeconomia, administração econômica do Estado, a gente tem como característica a macroeconomia keynesiana, o keynesianismo. Então, vamos falar sobre keynesianismo, depois a gente mostra neoliberalismo. Essa é a teoria que a gente vai utilizar nessa questão. Keynesianismo é um modelo de administração macroeconômica, administração da economia de Estado, desenvolvida pelo economista John Maynard Keynes. Ele é o responsável pelo New Deal, que ajudou os Estados Unidos, que foi o modelo econômico que proporcionou a recuperação econômica dos Estados Unidos pós-crise de 1929. E as ideias keynesianas e derivadas do modelo keynesianismo defendem um Estado mais interventor na economia. Professor, isso é comunismo, isso é socialismo? Não. É o Estado como promotor do desenvolvimento, mas mais presente. Presente como, por exemplo, em quê? Com empresas estatais em setor estratégico. Quais seriam os setores estratégicos? Energia, telecomunicações, por exemplo. Então, o Estado está presente. Professor, por que o Estado, no modelo keynesiano, ele precisa manter algumas estatais? Porque, segundo a visão keynesiana, somente o Estado é capaz de investir em áreas do país economicamente deprimidas para promover o desenvolvimento. Segundo o modelo keynesiano, o mercado, no neoliberalismo, as empresas privadas, não investem em áreas deprimidas economicamente. Por quê? Porque elas vão dar prejuízo no início. E eles querem ter o lucro imediato. Eles não estão a fim de assumir um prejuízo para tirar uma área de baixo desenvolvimento econômico e promover o desenvolvimento. Então, no keynesianismo, é o Estado que tem que fazer isso, e muitas vezes são as empresas estatais. O keynesianismo defende taxas de desemprego bem baixinha, ou seja, pleno emprego. Então, para isso, ele tem que incentivar o crescimento da economia privada, das empresas, né, para que ela gere emprego. Então, tem que criar condições de geração de emprego. O keynesianismo defende proteção do trabalhador com leis trabalhistas como seguro-desemprego, leis trabalhistas que garantam
contribuições, como a gente tem aqui no Brasil o FGTS, por exemplo, né, que é um dinheiro que vai ficando acumulado numa conta que o trabalhador pode utilizar quando ele é demitido, ou quando ele vai comprar uma casa própria, ou quando ele aposenta, por exemplo, né? Leis previdenciárias, aposentadoria. Professor, proteção trabalhista, proteção previdenciária, isso é bondade do Estado? Não. Quer dizer, ajuda muito, mas não é por pura bondade. Por quê? Qual é a ideia? A pessoa ficou desempregada. Se ela tem seguro-desemprego, ela continua consumindo. Então, a bicicleta continua sendo pedalada. A bicicleta é capitalismo, né? Precisa de um motor. Qual motor? Consumo, tudo bem? Para que a pessoa aposente. Aposentou, não tem mais salário, morre de fome, não consome mais? Não. Tanto as proteções trabalhistas e previdenciárias, elas são fundamentais para manter a economia aquecida daqueles que perdem emprego, daqueles que se aposentam daí em diante, tudo bem? E no keynesianismo defende-se também muitos investimentos nas áreas sociais, de saúde pública, educação pública, saneamento, habitação para os mais pobres e daí em diante. Ou seja, o Estado como promotor do desenvolvimento econômico, como promotor do desenvolvimento social. Muitos países europeus, principalmente os nórdicos, são até hoje keynesianos. O keynesianismo dominou a macroeconomia mundial, principalmente entre a Segunda Guerra até final dos anos 1970. O Brasil, no governo Vargas, os governos militares, JK, teve muita característica do keynesianismo. Só que na década de 1980, o keynesianismo foi perdendo espaço para o crescimento das ideias neoliberais. E o neoliberalismo, que se tornou predominante na década de 80, modelo econômico no Reino Unido da primeira-ministra Margaret Thatcher e nos Estados Unidos do presidente Ronald Reagan, o neoliberalismo ele foi ganhando força nos países desenvolvidos na década de 1980 e se espalhou pelo mundo, inclusive pelo mundo subdesenvolvido, a partir da década de 1990. O famoso consenso de Washington basicamente foram as reuniões que aconteceram entre as grandes instituições financeiras do mundo rico, né, controladas pelo mundo rico, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, como o Banco Mundial, o G7, né, as 7 economias mais ricas do mundo. O que a gente chama de consenso de Washington são as reuniões que vão criar um modelo, a receita, para que o modelo neoliberal se expandisse também para os países subdesenvolvidos. E qual é a regra, qual é o modelo, qual é a receita a se seguir para seguir o neoliberalismo? E isso vai se espalhar pelo mundo subdesenvolvido, inclusive aquilo pelo Brasil a partir de 1990, que é o que diz lá aquela questão. Né? Regras neoliberais, disciplina fiscal. O Estado nunca pode gastar muito mais do que arrecada. Então, o Estado tem que ter economias equilibradas, contas equilibradas, não pode se endividar, portanto, o Estado. No keynesianismo fala-se, defende-se que muitas vezes o endividamento do Estado é necessário para promover o desenvolvimento. No neoliberalismo, isso não pode acontecer. Privatização de estatais, vender as estatais e passar para a mão da iniciativa privada. Defende-se no neoliberalismo que as empresas privadas são muito mais eficientes, né? E que elas tendem a não ter a proteção, não tendo a proteção do Estado, não tendo como o Estado, né, tem as estatais monopolizando sem concorrência, a concorrência do mercado privado faz com que elas sejam mais eficientes. Redução dos gastos públicos, ou seja, o Estado tem que gastar cada vez menos, inclusive em áreas sociais, que é a crítica lá do texto da nossa questão. Reduzir investimento em saúde e educação, e esses investimentos sociais é só para a população mais pobre. Classe média, classe rica se vira com o mercado privado, né? E que, segundo a ideia do neoliberalismo, o mercado vai resolver inclusive a situação da pobreza, de modo que no futuro, né, a pobreza vai diminuir a tal ponto que o Estado não vai precisar mais gastar com assistência social aos mais pobres, porque eles vão ser praticamente insignificantes, percentualmente falando, nem gastar com saúde e educação, por exemplo, pública, porque a população vai ter condições de se gerir, de pagar planos privados de saúde daí em diante, nem aposentadoria também, porque defende a desregulamentação de leis trabalhistas,
facilitando a contratação e a demissão pelas empresas, com menos proteção ao trabalhador, e também leis previdenciárias mais frouxas, né? Ou seja, regras previdenciárias onde reduz-se o salário, aumenta-se a idade para se aposentar, e que as pessoas, se quiserem um complemento melhor na aposentadoria, que façam planos de aposentadoria privada nos bancos, tudo bem? O neoliberalismo também defende reforma tributária, redução de impostos, principalmente para as grandes fortunas e mais ainda para as empresas. Porque, segundo eles, as empresas tendo menos impostos vão aumentar a sua atividade econômica, vão gerar mais emprego e vão promover o desenvolvimento. E também promove, né, a ideia do neoliberalismo está ligada à abertura comercial, redução de tarifa alfandegária, para você integrar mais economicamente o mundo em exportações e importações, o que está ligado ao processo de globalização. Beleza? Keynesianismo e neoliberalismo. O texto fala claramente sobre a introdução das políticas neoliberais no Brasil a partir de 1990, da década de 1990, o que vai fazer com que o Estado olhe menos para a área social e acredite que o mercado vai resolver toda a situação. Tá? Essa é a crítica apresentada no texto. Né? Veja que o enunciado fala, nesse contexto, que é o texto que está apresentado no texto, a criticada postura dos governos, postura neoliberal. Né? A situação social do país coincidiu com a priorização. O que o governo priorizou como medidas? Letra A. Expansão dos investimentos nas empresas públicas e bancos estatais. Neoliberalismo não vai priorizar bancos estatais e empresas públicas, empresas estatais. Não. B. Democratização do crédito habitacional e aquisição de moradias populares? Também não. Nós não teremos aqui no neoliberalismo ações que são sociais, né, de privilégio, né, de priorização à população mais pobre. Tá? Letra C. A letra C a gente vai dizer que é um distrator. Por quê? Olha só o que ele fala. Enxugamento da carga fiscal individual e da contribuição tributária empresarial. Realmente, né, o Estado no neoliberalismo reduz a carga tributária, a carga de impostos para as empresas. E no modelo neoliberal, também pode preconizar o enxugamento, a redução da carga de impostos, fiscal e tributo é a mesma coisa, para as pessoas. Mas não foi o que aconteceu no Brasil. Aí que a gente tem que se tocar. No Brasil, houve aí um aumento da carga tributária. Tudo bem? Então, na ideia de neoliberalismo, isso aqui até encaixa, mas não encaixa na realidade brasileira. Tudo bem? Beleza? Letra D. Já dei até um spoiler aqui, ó. Reformulação do acesso ao ensino superior. Como? Um novo modelo de acesso? Sem vestibular? Né? E do financiamento científico nacional. Não fala sobre isso. O texto não bota isso em contexto, né? Não bota isso em contexto, por isso a letra D está errada. Só nos resta a letra E como alternativa correta e a gente vai ler a letra E para confirmar as nossas suspeitas. Letra E, reforma das políticas macroeconômicas, isso, né? Vamos mudar a macroeconomia, a administração econômica do Estado, de um modelo mais keynesiano para um modelo mais neoliberal, tudo bem? E reforma também dos mecanismos de controle inflacionário. Isso é uma das características, sim, do neoliberalismo, né? Você tem que controlar a inflação, ou seja, você não pode ter um custo de vida subindo demais. Por quê? Porque o modelo econômico neoliberal, ele defende uma administração econômica onde o Estado gaste menos do que arrecada, né? Arrecade mais do que gaste, e não pode descontrolar a economia. Onde não descontrolar a economia, você impede um aumento desenfreado de preços, né? Que a gente chama de inflação. Então, a gente marca a letra E como alternativa correta, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque a gente tem muito mais questões com as teorias, né, que vão sendo apresentadas de acordo com as necessidades de cada questão. Isso é resolver questão, é aprender junto, é testar seus conhecimentos, é fixar novos conteúdos e conhecer a prova que você vai enfrentar, que é fundamental. Beleza, gente?